Bom, o tema desse mês, vocês já sabem, né? O tema geral é como ouvir bem a voz de Deus. Mas para ouvir bem a voz de Deus, nós precisamos entender que Deus fala. Porque se você não entender que Deus fala, você não vai prestar atenção. Então, a primeira coisa que todo filho de Deus precisa entender é que o nosso Pai sempre está falando. Ele nunca deixa de falar. Deus é o que mais dá aviso ao seu povo. Ele gosta de avisar, ele gosta de sinalizar. Agora, nós precisamos estar prontos. Você está pronto para ouvir? Tem certeza que está pronto para ouvir o que Deus quer falar? É natural que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é presenteador. Ele quer dar presente, Ele quer dar instrução, Ele quer dar as orientações. Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem um projeto. Se a gente sai daqui para uma cidade que a gente não conhece, não sabe bem como chegar lá, a gente coloca no GPS o ponto de partida, aonde você quer chegar. E é incrível como todos nós acreditamos nas orientações do aparelho. Se o sistema falhar, estamos fritos. Mas a gente confia a nossa vida. À noite, você não conhece a estrada, não conhece o local, mas você confia naquele aparelho ali. Entre à direita, daqui a 2 quilômetros, entre à esquerda, e você vai. Você não conhece, mas você confia. A palavra diz que Deus projetou a nossa vida. Do momento que a gente nasceu, antes do ventre da nossa mãe, Ele já escreveu a nossa rota. Tem uma rota para você. Tem uma rota para você. Tem uma rota para mim. Mas para eu seguir essa rota, esse projeto de Deus para a minha vida, que é a minha história, eu preciso estar conectado com Ele e saber que Ele vai falar. Por isso que Hebreus, no capítulo 1, eu vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada. Hebreus 1, versículo 1 e 2 diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui a palavra diz que Deus falou de várias maneiras, de muitas maneiras. Deus usou tudo que Ele podia usar para se comunicar, para chamar a atenção do povo, para falar com o povo, para instruir o povo. Mas agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, Ele disse, mas nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Quem é o Filho enviado de Deus para a terra? Jesus. Aí eu pergunto, se você quer ouvir o que Jesus ensinou, Jesus trouxe um padrão de vida. Ele disse, eu vim dar um novo estilo de vida para vocês. É um estilo de vida abundante. Vocês nunca experimentaram esse estilo de vida. Mas como saber os ensinamentos de Jesus se você não está prestando atenção? Se você não está lendo? A principal maneira de Deus falar com o seu povo, não esqueça, a principal maneira de Deus falar com o seu povo é através da palavra, da Bíblia Sagrada. Esse livro é através dele. Aí eu pergunto,
Você tem lido os ensinamentos de Jesus? Você investe tempo lendo as Escrituras? Como é que você quer ouvir Deus? Como é que você quer saber o que Deus tem para a sua vida se você não faz o básico, o princípio? Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que fantástico, irmão! A palavra de Deus faz isso em mim. Como não investir tempo, como não ler, como não me atualizar, como não ficar atualizado com essa palavra, que é a mente do meu Deus, a mente do meu Senhor, é o Espírito do meu Deus que inspirou. Olha só, esse mesmo texto, na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte, versículo 16 e 17: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Aqui já está expressando a vontade de Deus, para que todo filho de Deus, para que todo servo de Deus seja pronto. E a palavra, ela vai nos ensinar a verdade. E Jesus já falou que a verdade nos liberta. Ensina a verdade, condena o erro, corrige as falhas. E eu gosto desse aqui: ensina a maneira certa de viver. Meu Deus, como tem pessoas que são filhas e filhos de Deus vivendo de maneira errada. Tem gente que está vivendo e fazendo as coisas erradas. Tem filho de Deus que não pede sabedoria ao Pai porque não lê as Escrituras. Em Tiago diz: você quer sabedoria? Peça a Ele. Mas não ler. Quem não ler, não tem conhecimento. Peça sabedoria. Sabedoria para quê? Para falar, para se comportar, para transitar no meio das pessoas. Peça sabedoria. As Escrituras nos ensinam a maneira certa de viver. Tem a maneira certa de criança agir. E o pai precisa saber, e as Escrituras nos orientam como criar filhos, como educar filhos. E diz: pai, eduque, ensine seus filhos no caminho. Então é para o pai ser exemplo. Ensina como um jovem deve viver, como um adolescente deve viver, como um homem, como uma mulher deve se comportar. Ensina como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o seu marido. Por que tanta confusão existe nos relacionamentos interpessoais? Por falta de conhecimento e por falta de sabedoria. Tem mães que não estão sabendo criar filhos. Em vez de educar, em vez de corrigir, como a palavra diz, com amor, com carinho, com zelo, vai na gritaria. E uma criança que ouve muitos gritos, ela vai reproduzir isso. Então a falta de conhecimento provoca desgraças, divórcio, separações, brigas, confusões. Por quê? Isso no meio do povo de Deus.
Porque falta conhecimento. E se tem conhecimento, falta a prática. Então a palavra de Deus, quando eu medito, quando eu leio, eu estou sendo corrigido pelo Senhor. Se você quer ouvir a voz de Deus, comece a ler as Escrituras. É a forma mais segura de ouvir Deus. Deus e a sua palavra são um só. Ele nunca vai falar com você fora das Escrituras. Nunca. Por isso você precisa conhecer. Porque Paulo diz, olha, tem muitas vozes aí no mundo. Muitas vozes falando com a gente. E hoje então, as mídias sociais, os vizinhos, os amigos, até a sua carteira fala com você. A sua bolsa, minha irmã, fala com você. Quando chega a conta em casa, fala com você. Existem muitas comunicações, mas qual é a voz que você está ouvindo? É a voz do seu corpo? É a voz da sua alma? Ou a do Espírito? Precisamos estar atualizados com a palavra de Deus, cheios da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses 3,16, ele disse, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Você precisa estar cheio da palavra, porque vai ter momentos de conflitos, de embates nessa terra, e na hora o Espírito Santo vai lembrar a você como você deve agir. Mas se não tiver a palavra, se não tiver a instrução, o que é que o Espírito Santo vai lembrar? Se você não leu, se você não guardou, se você não meditou, como lembrar? Eu lembro que há um tempo atrás, estava trabalhando no setor envolvido, de repente recebi um telefonema. E o telefonema foi, é o senhor ali? Sim, sou eu. Eu quero comunicar que o seu filho bateu o carro, mas ele está, eu disse, como o filho está? Está bem. Você vê um terceiro ligando para você, dizer que seu filho bateu o carro, na hora você sente aquele impacto. Mas o Espírito Santo levantou a palavra dentro de mim, não temas. Não temas. Eu estou contigo. Tudo vai ficar bem. Levantou dentro de mim a palavra, eu agradeci, quero falar com meu filho, como é que você está? Filho, está bem? Estou bem, papai. Daqui a meia hora eu estarei por aí. E fui lá resolver. Mas nem comuniquei a meus colegas do setor de trabalho para eles não ficarem preocupados. Gente, vou precisar sair agora para resolver uma situação familiar, mas está tudo sob controle. Foi, resolveu pacificamente, graças a Deus foi tudo resolvido, sabe? Mas se eu não tiver a palavra para trazer a instrução, o Espírito Santo, ele precisa sacar a palavra. Ele é o nosso consolador, ajudador. E é outra maneira de Deus nos guiar. Através do Espírito Santo, ele fala conosco. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através do Espírito Santo que está conosco 24 horas. Mas infelizmente, tem filho de Deus que nem se lembra que o Espírito Santo está na vida dele, que está à disposição para orientar, para guiar, para dizer o que fazer e como fazer. Deus nos projetou para a gente dar um show nessa terra. É para você sorrir em meio às lutas. Só quem tem Deus faz um negócio desse. Você consegue se divertir em meio às lutas, sorrir em meio às guerras. Só quem tem o Espírito e tem o conhecimento da palavra. Porque entende que a alegria do Senhor é a nossa força. E é na força dele, não é na nossa força. Ele disse, o meu poder, o poder dele, o meu poder se aperfeiçoa aonde?
na nossa fraqueza. Então a nossa força vem dele, não é de Eli, não é da minha força, não é na força dele, no conhecimento da palavra. Essa palavra é vida. E quanto mais palavra dentro da gente, mais forte a gente fica. Porque quanto mais você ouve a palavra, mais a sua fé vai ficando forte, 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 forte. A fé vem, a fé vem, a fé vem. Hoje não tem desculpa, gente. Qualquer aparelho celular, você pode colocar e ouvir. Eu tenho uma cultura na minha casa, nós temos uma cultura em casa. Meu café da manhã é comendo, pode ser macaxeira, inhame, cuscuz, não importa. É ouvindo a palavra, alimentando o bucho e ouvindo a palavra. Fé vem, eu vou encher a pança, mas quero estar forte da minha alma, quero estar forte do meu espírito. No almoço, a mesma coisa. Na janta, a mesma coisa. Eu vou investir o máximo que eu puder, porque eu tenho que estar cheio da palavra. Porque quando me encho da palavra, eu fico mais forte. Eu não vou me preparar quando a luta chegar. Quando a luta chegar, eu já vou estar forte. Eu tenho que estar pronto, irmão. Então precisamos da palavra e da direção do Espírito. João 14, 26, o Senhor Jesus falou: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Aleluia. Ele vai ensinar sobre tudo. O que é tudo? Tudo. Tudo. Não existe nenhuma novidade para Deus. Não existe nenhuma tecnologia nova para Deus. Tudo vem dele. Ele é o autor de todas as coisas, de toda a sabedoria, a fonte de todas as sabedorias, de todas as tecnologias. Você acha que vem de onde? Quem colocou dentro de um homem que não existia lâmpada, não existia luz, e esse homem ficou tentando, o que está procurando? Não, eu estou aqui dentro, quero. Quem colocou dentro dele? O Criador. Sonhos existem dentro de cada um de vocês. Projetou, Deus colocou projetos dentro de vocês, ideias dentro de vocês que vocês não estão acreditando. Mas a humanidade está precisando dessa ideia. Mas muitos não acreditam. E as poesias? E os livros? Você quer tanto pregar? Eu queria estar ali um dia eu chego ali onde o pastor Eli está. Um dia eu chego. Comece pregando no seu Instagram. Comece, vá lá. Mas você, abra sua boca. Prega o evangelho. É a vontade de Deus, você não sabia não? Você usar seu celularzinho ali. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Transmita. Seja a boca de Deus para as pessoas. Deixa o Espírito Santo te usar. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Fantástico. Todas as coisas. João 16, 13 diz: porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Uau! Jesus disse que as coisas que ainda vão acontecer, Ele quer revelar para a gente. Através do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês.
Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Meu Pai do céu, o Espírito Santo quer revelar coisas, quer informar a gente sobre o futuro. Meu Deus do céu, estamos perdendo por falta de conhecimento. E você diz: eu quero ouvir tanto Deus, eu quero ouvir tanto Deus. Leia as Escrituras, tenha comunhão com o Espírito Santo, converse com Ele, faça pergunta a Ele, conversa. Não existe conselheiro melhor do que Ele. Então Deus fala através das Escrituras, fala através do Espírito Santo, e também fala através de outras pessoas. Deus usa os vasos deles, os vasos grandes, pequenos, fortinho, baixinho, aqui baixinho, moreninho. Deus usa, está me usando hoje aqui. Eu tenho convicção que Deus me usa. Eu acredito nisso. Eu acordo sabendo que Deus vai me usar nesse dia. E quem chegar perto de mim vai beber da fonte que Ele colocou aqui. Aonde, qualquer lugar, na rua, um mendigo, seja onde for, vai receber. Porque eu sei que eu sou instrumento de Deus. E você precisa ter essa convicção. Então Deus usa pessoas. Provérbios capítulo 10, versículo 20 e 21 diz o seguinte: a fala do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Versículo 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios só sai perversidade. O que Deus está dizendo aqui? Quem é justo aqui? Nós somos a justiça de Deus. E o que é que se espera daqueles que são justificados com Deus? Espera que da nossa boca, a nossa fala, os nossos conselhos tem que ser como prata escolhida, tem que alimentar muitos, tem que produzir sabedoria, e as palavras vão ser agradáveis. Aonde? Para quem? Para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. Você precisa entender que você é um missionário, uma missionária de Deus, aonde você estiver. Você não é só um funcionário, não é só um empregado, não é só um empreendedor. Você é um missionário da parte de Deus. Você é luz, você é lâmpada do Senhor, aonde você estiver. Você é guiado pelo Espírito. Lembre-se disso. Aonde você estiver, Deus quer se manifestar do seu jeito. Não precisa imitar o pastor Eli. Não. Mas do seu jeitinho, Deus quer te usar. Como você, mas sou quietinho, Deus vai te usar sim. Porque a unção do santo já está aí. Então esteja pronto. Pronto para ser usado por Deus. Quer ouvir Deus? Olha o que Tiago diz, Tiago 1, 19 e 20. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Ouvir Deus. Para ouvir uma pessoa, você precisa olhar para ela. A pior coisa, hoje tem uma praga, a concorrência com os eletrônicos, os celulares da vida. É terrível. Está conversando com a pessoa, ela,
primeiro? Uma falta de educação. Mas graças a Deus isso não acontece com os crentes, não. Os crentes são todos educados. Quando encontra com o outro, o celular vai para o bolso. Aprenda isso. Valorize a pessoa que está perto de você. Senão você vai perder. Valorize a pessoa. Quem está do outro lado vai esperar. Às vezes, eu olho o celular, às vezes a pessoa fica mandando mensagem para mim. Eu não fico, no máximo durante o dia, eu acho que 10 minutos, às vezes 20 minutos só. Eu não nasci com aparelho. O aparelho celular é uma ferramenta de trabalho. Não é o meu guia. Eu não dependo. É uma ferramenta de trabalho. Quem tiver com muita pressa para falar comigo vai ter que esperar. Eu não sou Deus. Então, pastor, você demorou de... Foi? Se for urgente, o Espírito Santo vai me lembrar. Ele vai dizer, olha o celular. Aí eu vou olhar. Ok. Aí eu respondo. Só aquele. Fecho tudo de novo. Eu não vou me deixar me prender. Não. Eu controlo ele. Ele não me controla. Eu é que digo, 20 minutos aqui, vamos lá. E pronto. Temos que aprender a valorizar as pessoas ao nosso lado. O meu aparelho é o único, acho que não incomoda ninguém. É no silencioso o dia todo. Eu estou trabalhando, eu estou cuidando de pessoas. 8 horas da manhã ninguém mais fala comigo. Porque eu vou atender meus irmãos. E quando eu estou atendendo meus irmãos, eu estou prestando atenção neles. Aquele tempo é reservado para eles. Só vou pegar no telefone para ver se tem alguma coisa 1h da tarde. Minha mulher já sabe. Se tiver alguma coisa urgente, tem que falar com a secretária. A secretária chega lá e... Dá licença, pastor. Aí, mas o Lega quer falar com o senhor. Eu falo já. Você está entendendo? Priorizar o que é essencial. Existem muitas distrações. Para você ouvir Deus, você precisa prestar atenção nele. E como é que eu presto atenção em Deus? Fuja das distrações. No seu momento com Deus, desligue esse aparelho. Tranque ele em algum lugar. Porque senão você fica sentado. Ó, sabe Deus? Ó, Deus, como eu estava falando. Aí Deus está dizendo, o quê? Você está conversando comigo? Ou olhando quem está chamando você aí? Desliga o aparelho. Foque em Deus. A palavra diz em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Como é que eu olho para ele? Me concentrando na sua palavra. Me concentrando, meditando naquele momento de oração. Por isso a palavra diz que ore sem cessar. Não é fofoque sem cessar, é ore sem cessar. Você está entendendo? Ore sem cessar, fale com Deus sempre. Fale com Ele, medita, sabe? Porque Deus ouve os seus pensamentos. Deus ouve os seus pensamentos, os meus pensamentos. Nada se esconde. Pensou? Deus está ouvindo. Agora mesmo, Ele está ouvindo seus pensamentos. Então, construa um relacionamento, uma intimidade com Deus. É você que tem que construir todos os dias. Comece pouquinho. Comece conversando. Fale com o Espírito Santo. Pastor, eu posso falar com o Espírito Santo? Pode. Espírito Santo, me ajude nesse dia. Me ajude, Senhor.
E Ele vai dar sabedoria, vai te ajudar. Porque com Deus funciona assim, você só tem ajuda se pedir. Só tem resposta se perguntar. Se você não perguntar, você não terá resposta. Só vai ter ajuda se pedir. Ele é ajudador, consolador, se você tiver comunhão com Ele. E outra coisa, se você se considera ovelha do Senhor Jesus, se você é ovelha dele, então você ouve a voz. Ele diz o seguinte, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A equipe de música pode vir. Você conhece o Senhor Jesus? Você fala com o seu Senhor? Você conversa com o Espírito Santo? Como você vai ouvir Deus se você não conversa com Ele? A partir de hoje, quem conversava vai tagarelar mais com Ele. Agora, naqueles momentos com Deus, tem um momento do diálogo, onde você fala, onde você expressa, você pode falar sobre tudo com Ele, mas tem um momento que você tem que calar, para ouvir o que Deus tem para falar. Então, Deus fala através das Escrituras, Deus fala conosco através do Espírito, Deus pode usar pessoas, pode. Agora, Deus vai usar pessoas para falar com a gente, pessoas conhecidas, pessoas que não conhecemos, mas geralmente Deus vai trazer uma palavra que já está em nós, para confirmar. E tudo que você ouvir de terceiros, passe pelo crivo da palavra. A palavra diz isso? Isso contraria a vontade de Deus? Está na palavra isso? Por isso você precisa conhecer as Escrituras, porque ela vai sempre nos fortalecer, nos animar, nos erguer. Não existe arma poderosa mais do que a palavra de Deus. Com ela podemos destruir fortalezas. Que são fortalezas? Pensamentos, setas, que podem atingir qualquer pessoa. Mas se você tem a palavra, e você levanta ela dentro de você, como é que eu luto, pastor? Como é que eu venço? Pensa e fale. Crer, por isso falei. Tem que falar a palavra. Tem que colocar para fora. Mas para você falar, ela precisa estar dentro. Ela se torna uma arma quando você medita, você acredita e você fala. Chame à existência o que você deseja. Chame, fale. Não fale a derrota, não fale a doença, não fale a miséria. Fale a palavra de Deus. Mas encha a sua mente com as Escrituras. Filipenses, e termino com esse 4:8, diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se existe alguma coisa boa, louvável, seja isso que ocupe o seu pensamento. Nada contrário a isso, mas tudo aquilo que concorda com a palavra de Deus. Pense o melhor, porque conforme imagina na sua mente, assim será. Amém? Obrigado, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. A tua palavra é carregada de poder. E eu declaro que a tua palavra que foi transmitida, ela não será roubada, ela não será esquecida, mas ela vai permanecer falando conosco, nos orientando, Senhor, porque é a tua voz se comunicando com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que sempre fala. Ajuda-nos, Espírito Santo nos ajuda a ouvir sempre
a voz do nosso Pai.